Boa noite, meu nome é Thiago. Eu vou falar um pouco sobre o autômato finito determinístico. O autômato finito determinístico, AFD, é uma máquina que tem uma linguagem regular embutida nela, cuja função é receber uma palavra como parâmetro e retornar se a linguagem do autômato aceita ou rejeita a palavra inserida. O código ele foi dividido em algumas pastas. A pasta config é onde eu coloquei o JSON. A pasta data é onde eu coloquei as entradas do autômato, as palavras. A pasta de models contém as classes do projeto. O service contém as regras que vão gerenciar as classes para que o programa funcione. E o programa é onde a gente monta a tabela do autômato na resposta final. Vou passar um pouquinho do código. Aqui está o JSON contendo a quíntupla do autômato, a lista com os estados, o alfabeto, o estado inicial, o estado final e as transições possíveis que o autômato aceita. Aqui a gente tem as entradas AB, AAB, BAB, ABA, BAB, BA, vazio e B. E aí temos a classe AFD com a quíntupla, onde ele recebe um conjunto de estados, o alfabeto, a transição, o estado inicial e o estado final. A gente tem a classe de estado, que tem o nome e se o estado ele é final ou não. Nós também temos a classe de transição, que ela tem o estado de origem, o símbolo recebido e o estado de destino. E aqui a gente vai montar a mensagem de transição. Nós temos a config, que basicamente ela está pegando o JSON que eu passei, transformando ele em autômato, usando a classe do autômato, fazendo o tratamento de se o JSON é nulo, criando a lista dos estados e definindo se o estado é final ou não, pegando o estado inicial do JSON e pegando o estado final do JSON e criando a lista das transações, inserindo as transações e depois retornando o autômato completo. Aqui no simulador, nós temos um autômato, o estado atual e o rastro. O que é o rastro? O rastro, basicamente, é a linha da transição em forma de texto. A gente tem aqui a função de simular, que é basicamente eu verifico se o símbolo inserido na palavra na entrada, ele está dentro do alfabeto. Se ele não estiver dentro do alfabeto, ele já rejeita a palavra imediatamente. Caso a transição esteja nula com relação ao símbolo e o estado, ou seja, tem um símbolo em determinado estado e não existe um progresso, uma transição para esse estado, ele rejeita. E aqui ele cria o rastro. Basicamente, ele vai criar o estado de origem, insere o símbolo e vai para o estado de destino. E essa classe FileReaderService, ela pega o arquivo de entrada e transforma ele em linhas para que o meu autômato consiga ler no programa. Aqui eu pego o JSON, carrego o JSON no AFD, pego o arquivo de texto e passo o arquivo. Aqui eu instanceio a classe file, pego o arquivo de entrada do texto e jogo no file reader, pego o simulador, instancio o simulador e aqui eu crio a mensagem final se aceita ou rejeita. Vou rodar aqui o código para mostrar como é que ficou. Entrando a B, aqui tem os rastreamentos, as transições. Q0 lendo A vai para Q1. Q1 lendo B vai para Q2. Q2 é um estado final, ele aceita. A mesma coisa para A, AB. Q0 lendo A vai para Q1. Q1 lendo A mantém Q1. Q1 lendo B vai para Q2. Q2 é um estado final, ele aceita. Q0 lendo B vai para Q0. Q0 lendo A vai para Q1. Q1 lendo B vai para Q2. Q2 é um estado final, ele aceita. Lembrando que a linguagem, ela é uma linguagem regular. Por quê? Porque a gente consegue montar uma expressão regular a partir dessa linguagem. Essa é a resposta da questão
do porquê que a linguagem ela é regular. A expressão que a gente está montando é o seguinte: a gente tem um parêntese A, barrinha B, fecha parêntese asterisco, o que isso significa? Significa que eu posso ter vários As ou vários Bs e termina com AB, porque depois do parêntese eu tenho um AB. Eu vou digitar aqui, o resultado seria basicamente, vou abrir aqui o bloco de notas para explicar a expressão regular. A expressão regular ficaria assim: asterisco A ou B, AB. Essa é a expressão regular da linguagem do autômato, e por causa disso, a linguagem é regular, porque a gente consegue transformá-la em uma expressão regular e usar um autômato finito determinístico para resolver se aceita ou não aceita as palavras que a gente colocou. E essa foi a apresentação do. Olá, meu nome é Ana Carolina e eu vou apresentar sobre o autômato de pilha. Mas antes de falar sobre o código, eu vou contextualizar o que é um autômato de pilha. Ele é um modelo de computação feito para reconhecer linguagens livres de contexto, e a grande diferença dele para um autômato comum é que ele ganha uma memória externa em formato de pilha. E essa pilha, ela funciona na lógica LIFO. O último elemento que entra é o primeiro que sai. E aqui a gente tem a nossa estrutura, né, dos nossos diretórios. E aqui eu vou começar por esse arquivo entradas de texto, né, o arquivo de texto entradas. Ele é um arquivo que contém as cadeias para teste. São separadas por L2 e L3. Aqui temos a classe estado pilha, que ela serve para centralizar e dar nome aos estados do autômato. Aqui a gente tem transição pilha. Ele guarda o estado de origem, o caractere lido, o topo esperado da pilha, o próximo estado e o que deve ser feito, o que deve ser gravado, né? A ação da pilha, no caso. E aqui embaixo a gente verifica com esse método se a transição é um movimento vazio, se ele é um movimento lambda. Mas aqui embaixo, nessa classe, a gente tem o método ler entradas. Aqui é onde ele lê o arquivo de texto, linha por linha, no caso, esse arquivo de texto entradas. Aqui mais em cima, a gente tem a classe configuração instantânea. Ele funciona como se fosse um print do estado da máquina a cada passo. Ele guarda o estado, a posição e o conteúdo da pilha. Isso ajuda a formatar o nosso rastro lá no console. Aqui a gente tem o autômato pilha, que é onde a gente define a estrutura da máquina com seus alfabetos e seus estados. E aqui embaixo a gente tem o método transições, obter transições. Ele olha para o estado atual e o topo da pilha para descobrir quais são os possíveis caminhos no momento, incluindo o movimento lambda. Aqui embaixo a gente tem a classe de simulador com o método simular. Como um autômato de pilha com o movimento lambda ele é não determinístico, ele pode ter vários caminhos. Então a gente utilizou a fila para poder controlar essa simulação. E outro detalhe também é o critério de aceitação. Aqui embaixo a gente tem uma validação para para a cadeia ser aceita quando ela estiver vazia, no caso. Aqui, após ele ler todas as cadeias e a pilha estiver vazia, ele aceita aquele, aquela palavra ou aquela cadeia. Aqui nós temos o nosso método main, aonde a gente cria esses dois autômatos nossos. Aqui é onde eu vou criar o autômato L2. Aí a nossa regra, né, para esse autômato L2 é que quando ele lê a,
a regra, quando ele lê a cadeia A, ele empilha A. Quando ele lê o B, ele desempilha o A. E no final, se caso sobrar apenas o caractere C, ele desempilha esse caractere, esvaziando totalmente a pilha e aceitando aquela cadeia. Aqui mais embaixo, a gente tem o criar palíndromos. Como o programa não sabe onde é o meio exato de um palíndromo par, a cada letra lida, o código duplica o caminho, que no caso, um continua empilhando e o outro tenta mudar o estado e desempilhar. E o caminho que conseguir zerar a pilha é o que vai ser aceito. E vamos rodar aqui o nosso projeto para ver o funcionamento dele. Bom, aqui, como eu disse, o primeiro autômato que criamos foi o L2. Quando a cadeia for AB, no caso ele vai ser aceito, porque no primeiro passo a gente pode ver que ele empilha o Z como a nossa base, sobrando o AB, que é a nossa cadeia. Quando ele lê o A, ele empilha A. Quando ele lê o B, que é aqui embaixo, quando ele lê B, ele desempilha o A, não sobrando nada da cadeia. E como eu disse, quando sobra apenas o Z, ele desempilha o Z, deixando a pilha vazia para a condição ser aceita. Essa cadeia AABB, a mesma coisa. Vai acontecer o mesmo processo. No final vai ser aceita. Neste caso aqui, ele não vai ser aceito, porque quando ele tentar desempilhar, o último A que sobra não tem outro B para desempilhar, não tem uma outra letra aqui. Então ele é rejeitado. E aqui mais embaixo a gente tem a, a leitura, né, a criação do L3, do palíndromo. Aqui é o nosso print, né, como eu havia falado, a configuração instantânea. Aqui inicia o passo zero, então ele empilhou a letra Z, o caractere Z, para ser a base da pilha. Aqui ele vai empilhar o A e vai tentar ficar desempilhando e empilhando até zerar. Se caso ele conseguir zerar, ele é aceito, né? Remover todo o conteúdo da pilha, ele é aceito. Aqui embaixo a mesma coisa, ele será aceito. Ele vai ficar empilhando e desempilhando, que também é aceito. E nesse caso ele não vai ser aceito, porque no final ele vai sobrar a letra B, né? O caractere B. E com isso, antes de finalizar, eu vou escolher uma pergunta, né, das questões reflexivas para responder. No caso, eu escolhi a pergunta seguinte: explique o papel do símbolo Z0 na sua implementação. Bom, o símbolo Z0 ele funciona como um marcador do fundo da pilha para o nosso simulador. Como uma pilha começa vazia, a primeira coisa que o programa faz antes de ler a palavra é empilhar esse caractere. Ele serve também como um ponto de referência para a máquina para saber exatamente quando a pilha foi esvaziada por completo. Então, ele, no caso, serve para sinalizar que a pilha meio que está vazia, neste sentido, não tem palavra lá dentro. Passando agora para a próxima parte, a parte 3, a gente vai falar um pouquinho sobre a máquina de Turing, explicar brevemente sobre como ela é. A máquina de Turing é um modelo matemático que define o que é um computador moderno. A grande diferença dela para o autômato de pilha é a liberdade de memória. Em vez de ficar presa no topo de uma pilha, ele tem uma fita infinita e um cabeçote que navega livremente
para a esquerda e para a direita, conseguindo ler, apagar, reescrever qualquer símbolo. Por causa disso, ela deixa de ser apenas um validador de palavras e ela se torna uma máquina calculadora, capaz de resolver funções matemáticas complexas. E agora a gente vai mostrar um pouquinho ali o código de como que funciona. Boa noite. A gente dividiu o código em pastas. A pasta config, onde a gente colocou os JSONs. Aqui está o JSON principal, que tem a séptupla pedida, os estados, o alfabeto de entrada, o alfabeto da fita, o estado inicial, o estado de aceitação, o estado de rejeição e as transições da máquina de Turing. Aqui na data, a gente tem a entrada que vai inserir as palavras em forma de texto. Na classe, em Models, a gente tem as classes do projeto. O cabeçote, que começa com posição, ou seja, através da posição ele vai se movimentar para a direita ou para a esquerda. A gente tem o estado, tem o nome do estado, se ele é aceitação ou se ele é rejeição. A gente tem a fita, que é uma fita infinita, então a gente criou um dicionário usando como se fosse um mapa de chave e valor, e nele a gente coloca o símbolo, que é para colocar na fita, e a posição que ele se encontra na fita. E aqui a gente criou a função de ler e escrever. De ler, ele vai só nos retornar a posição em que a cédula está. Escrever, ele vai nos mostrar qual que é o símbolo. E aqui ele vai retornar a fita completa. A máquina de Turing foi criada com base na cétupla, os estados, alfabeto de entrada, alfabeto da fita, as transições, estado inicial, estado de aceitação e estado de rejeição. E aqui a gente tem uma busca transição, que é quando a gente vai escolher uma transição específica para mostrar. Aqui está a parte da transição, que tem estado de origem, estado destino, o símbolo lido, o símbolo novo e a direção. E aqui a gente mostra que vai estar no resultado final, que é o estado de origem. E o símbolo lido vai se tornar estado destino, novo símbolo, e vai mudar para qual direção. Aqui a gente tem a leitura do arquivo texto. No simulador, a gente recebe a máquina de Turing, coloca um limite no tamanho da fita, e aqui a gente roda ela e monta as transições. Aqui a gente executa as transições, e aqui a gente vai criando o rastro, né? Que seriam como se fosse a transição em forma escrita. E por fim, nós pegamos o JSON que vai vir no programa, e do JSON, que é o que eu mostrei anteriormente, vem toda a restrição, a linguagem, as transições, os estados. Aí nessa parte do código que a gente pega o que está no JSON e transforma no que a gente vai usar. E nesse programa a gente configura a saída do resultado, né? Se a máquina rejeita ou se ela aceita. Eu vou executar aqui o programa para vocês. Só um minuto, por favor. Aqui a gente começa com a entrada ABC. Aqui ele mostra todos os passos. Passo um, estado, cabeçote e fita. Aqui ocorre as transições da fita. E aqui ele chegando no estado de aceitação. Esses aqui são as palavras, né, pedidas para entrada.
E esse é o resultado final. Aí agora a gente vai explicar a questão do unário. Para o unário, foi criado mais um arquivo JSON com os estados, o alfabeto de entrada, como foi citado anteriormente. E também, além disso, foi criado entradas para o unário, o arquivo de entradas também. No arquivo program, foi adaptado para poder fazer a leitura dos arquivos dinamicamente, que anteriormente lia apenas um arquivo. Então, foi adaptado agora na linha 12 e na linha 14. Agora ele consegue ler os dois arquivos. Ele executa dentro do método executar MT. Após rodar o código, a gente vê que a entrada do, do primeiro caractere, a saída deve ser 2. Então, ali temos o passo a passo de como foi feito, e no final, a saída dele, temos dois números uns. Mais embaixo, temos uma entrada de três números uns e a saída tem que ser de quatro números uns. Ali acima da saída mostra o passo a passo de como foi feito, de como foi feita as transições da máquina de Turing. E mais abaixo temos o último exemplo, que temos cinco números uns para a entrada e o retorno, a saída, temos seis números uns. E com isso, nós encerramos, né, essa parte do código e entramos para a resposta, né, da questão reflexiva. A pergunta escolhida foi: um computador moderno é mais poderoso do que uma máquina de Turing? À luz da tese de Church-Turing. Um computador moderno ele não é mais poderoso do que uma máquina de Turing em capacidade de computação. Essa tese defende que qualquer algoritmo que um dispositivo real consiga executar também pode ser simulado por uma máquina de Turing universal. A única diferença prática entre eles é a eficiência, a interface e a velocidade de processamento de hardware. Mas quando o assunto é o poder bruto de resolver problema, os dois encontram exatamente os mesmos limites teóricos de deci- decidibilidade computacional. É isso, esse foi o É, nosso trabalho. Muito obrigado por assistir. E meu nome é Thiago, mais uma vez. Estou aqui com a Ana e a gente faz parte do curso de Ciência da Computação do Cotemig no ano de 2026. Obrigado por assistirem.